Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Porto e hoje eu tô aqui com um convidado quase internacional. Você já vai entender por que ele é quase internacional. Eu tô aqui com o Tênis Pinheiro, ele é o fundador da eEasy, Escola de Inovação e Serviços, e ele também é autor do livro Design Thinking Brasil. Eu conheci o Tênis quando eu fui para o Vale do Silício, agora fazia uma viagem de imersão, e eu fiquei assim, simplesmente perplexa com o nível de conhecimento que ele tem e o nível de conhecimento que ele tem em uma área que, para você que é empreendedor ou para você que trabalha em uma empresa ou que está pensando em abrir um negócio, vai ser fundamental. E eu fiquei muito impressionada, né, por não saber, né, como que isso pode impactar o meu negócio. Então, eu fiz questão absoluta de trazer o Tênis aqui para conversar com você e compartilhar um pouquinho do que a gente conversou lá no Vale. Então, Tênis, seja muito bem-vindo aí, um carioca que está Muito hoje obrigado. em São Francisco, no Vale do Silício. Muito obrigada aí por estar participando com a gente. E se você quiser, então, se apresentar, o pessoal quiser te conhecer melhor, por favor, faça as honras aí. Legal, legal. Obrigado. Bom, obrigado pela introdução, em primeiro lugar, né? E pelo convite. Então, eu sou o Tênis Pinheiro, sou autor do livro Design Thinking Brasil, autor do livro também do mais recente DCF Startup, Inovação e Empreendedorismo através do Design Thinking, esse é o livro mais recente pela editora Alta Books, e o fundador da ACE, da Escola de Inovação e Serviços. E eu estou morando em São Francisco agora, né? Estou morando no Vale do Silício, fico lá e cá, porque a escola é em São Paulo, mas estou desenvolvendo vários trabalhos aqui, que foi quando eu conheci a Camila, que foi uma semana muito legal com toda a galera da BelPS e todas as visitas, encontros incríveis alguns eu estava junto. Pois é, então o Tênis foi uma das pessoas, né, um dos mentores da Bel, que a gente acabou conhecendo lá no Vale. Foi uma grata surpresa ter a possibilidade de conhecer esse cara que saiu lá do Rio, né, Tênis? É isso. Saiu lá do Rio, casou com a Thaís, que é de Apucarana, no Paraná. Hoje a Thaís trabalha na Apple, ela falou muito sobre a experiência dela de trabalhar na Apple. E é um casal encantador. Mas a gente está aqui hoje para falar do Tênis, a gente está aqui para falar de Design Thinking. Então, esse é um termo que eu já ouvi falar muito. Eu tenho, né? Eu comecei a empreender, eu tive contato com a cultura, startup, enfim, alguns termos dessa área, mas eu sempre ouvia falar muito em design thinking, e eu, honestamente, tá dentro do alto da minha ignorância, eu achava que era meio balela, era coisa de galera de startup aí. E aí, quando eu fui lá para o Vale e o Tênis começou a explicar um pouco mais sobre isso, sobre o conceito de design thinking, como que isso se aplica nos negócios, eu fiquei depois me remoendo, dizendo como eu fui, né, otária, vamos dizer assim, de não dar atenção devida a esse tema. Então, por isso que eu faço questão absoluta de trazer o Tênis aqui e para explicar um pouco mais sobre o que é, como que você pode aplicar no seu negócio, enfim, quais são as aplicações práticas, né, do design thinking no nosso dia a dia. Eu confesso que também, eu achava, né, que design era muito, e você também pode pensar isso, talvez, que design é alguma coisa, sei lá, que o teu sobrinho faz um site, né, o meu sobrinho é web designer, faz um banner, alguma coisa assim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é um tema extremamente importante para a gente discutir, e está muito relacionado à inovação, e o Tênis é o cara para ajudar a gente nesse sentido. Então, Tênis, para a gente começar, explica um pouquinho mais sobre o que é o Design Thinking, como que o empreendedor, o cara que talvez tenha um negócio físico, enfim, como é que isso se aplicaria no dia a dia das empresas? Legal, legal. Bom, a melhor definição que eu conheço para a palavra design, apesar da gente ter herdado essa ideia de que o design é tudo aquilo que afeta a estética, né? Tudo aquilo que faz ficar bonito, né? A gente acaba, então é o design gráfico, faz o gráfico ficar bonito, é o design website, é o que faz o website ficar bonito, é o design de carro, que faz o carro ficar bonito. Mas a realidade por trás da palavra design é bem diferente e bem mais profunda, né? A palavra design está completamente relacionada com pessoas. Então, design é o ato de você construir algo, né, fazer algo, a partir do ponto de vista de quem vai usar esse algo, de quem vai fazer uso daquilo. Então, se eu vou construir uma padaria, eu vou construir a partir do ponto de vista das pessoas que vão visitar essa padaria. Eu vou entender como elas funcionam, eu vou conversar com elas, eu vou entender quais são os desejos, quais são as necessidades, quais são as barreiras, quais são os problemas, e como eu posso
com minha padaria participar melhor e definir como eu posso com a minha padaria participar melhor da vida delas. Então, design é sobre essa habilidade de você construir as coisas a partir do olhar de quem vai usar elas. Por isso é tão importante para empreendedorismo. Então, de uma maneira talvez mais aplicada à realidade, né? Eu sou empreendedor e você citou o caso da padaria. Como que o design, então, seria, vamos dizer assim, aplicado à minha padaria, né? Pelo que a gente conversou e pelo que eu me lembro, né, o design ele ajuda muito a resolver problemas de usabilidade, vamos dizer assim, né? De como as coisas são utilizadas. Ou as coisas já nascem assim, né, com esse viés, já pensando na usabilidade, por isso que as coisas acabam sendo bonitas ou bem estruturadas, mas existe a possibilidade da gente corrigir problemas, né, a partir dessa visão do design. Então, dentro desse conceito de design thinking, o que seria isso, né, e como que isso faz parte da realidade do empreendedor, mesmo que talvez ele nem saiba disso? Claro, a palavra usabilidade, né, é uma palavra meio grande, meio complexa, usabilidade, né, do que a gente está falando, mas na prática mesmo, o que a gente está falando é criar coisas que as pessoas consigam utilizar, que seja fácil de aprender, que é tão bom quando as coisas são fáceis de aprender, né? A gente não precisa ler o manual, né? Só de não precisar ler o manual já é um alívio danado, né? Então, se você pega e já usa, é fácil de aprender. As coisas são gostosas de usar, fluidas, né? Você usa aquilo lá. Se você usar 30 vezes, as 30 vezes aquilo funciona. Não, beleza? Quando você tem um negócio que funciona as 30 vezes, então as coisas têm que ser fáceis de aprender, você tem que conseguir usar as coisas e elas têm que ter a mesma resposta, o mesmo comportamento e ser bom esse comportamento, né? Todas as vezes, não pode quebrar logo que você começa. E, por último, você tem que deixar uma boa memória na cabeça das pessoas daquele uso. As pessoas têm que pensar, poxa, a minha experiência foi boa. Ao contrário do que muita gente pensa, o papel do designer, e quando eu falo aqui designer, acho que vale a pena deixar claro, não é sobre o designer de profissão, né? É sobre o designer como o design como atitude, né? A minha atitude, como eu falei no começo, design é sobre eu criar coisas a partir do ponto de vista de quem usa essas coisas, entender o mundo delas, dessas pessoas, e criar para elas. Qualquer pessoa pode fazer design. Não é um designer formado que tem a carteirinha do designer, não está exclusivo a ele essa prática, e não pode estar. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa de cada vez mais médicos designers, né? Imagina se um médico, quando você fosse no consultório, na clínica dele, ele já antecipasse seus problemas e suas necessidades, ele fosse mais empático com você, para entender o seu mundo, entender os seus problemas. A maioria dos problemas que a gente reclama, quando a gente vai no médico, quando a gente vai na padaria, são exatamente problemas de falta do outro lado do balcão entender o nosso lado, né? Compreender o que a gente precisa e já ter isso antecipado, já ter isso bem organizado para poder prestar o serviço. Então, vale dizer que a palavra design não está relacionada com o termo técnico, está relacionada com essa atitude, a de você entender o universo do outro. Mas para que a gente faça isso, às vezes é muito, muito fácil quando a gente tem o problema. Por exemplo, eu sou um empreendedor e eu tenho um filho que tem autismo. E aí eu vou construir algo para crianças autistas. Poxa, eu já conheço o problema, eu vivo esse problema há 20 anos, sei lá. Então eu tenho muita informação sobre isso, eu vou conseguir fazer algo que as pessoas que também estão na minha situação, também têm filhos autistas, vão falar, poxa, elas vão dizer, parece que fui eu que fiz, porque foi feito por alguém que entende do problema, né? Só que muitas vezes, quando você está empreendendo, e isso está acontecendo cada vez mais, não é verdade? Você está se metendo numa área da qual você não tem ainda noção, você não conhece bastante sobre aquilo, você não sabe por que as pessoas entram, por exemplo, na padaria, por que as pessoas entram na clínica, ou você sabe por que elas entram na clínica, que elas estão passando mal, alguma coisa, mas você não sabe todas as coisas que se passam na cabeça dessas pessoas. E aí você precisa de design para te ajudar a desvendar. Então, design é, como você colocou, um grande decifrador desse universo da pessoa que você quer servir. É uma maneira de eu conseguir alcançar a mente dessa pessoa, entrar dentro da mente dessa pessoa, enxergar o meu negócio a partir de quem usa, a partir da cabeça dela. Aí eu consigo construir melhor. Esse é o objetivo. Tá, então o objetivo, né, do design você já listou pra gente, e o que isso tem a ver, né? Eu fui lá pro Vale, só para ficar mais claro, enfim, eu fui lá pro Vale
e eu vi que em vários momentos o futuro estava sendo contado para mim, né? O futuro do que a gente vai viver aqui no Brasil, eu acho que o Tele tem um pouco essa percepção também. Coisas que eu vi que hoje são completamente normais lá, para a gente aqui é algo uau, né? O próprio usar o aplicativo para pedir um carro, por exemplo, para a gente aqui ainda é uma super novidade, para lá é super comum. Então, em vários momentos da minha ida lá, eu tive a sensação de estar vivendo no futuro, porque eu sei que daqui a alguns anos aquilo lá deve chegar para o Brasil. E o que o empreendedor, né, que está hoje assistindo a gente aqui, o que isso tem a ver, né, o design, ou enfim, a maneira como ele pensa, como ele serve a pessoa, o que isso tem a ver com a inovação e por que ele precisa começar a se preocupar com isso hoje, talvez, para que ele consiga melhorar o produto dele ou atender alguma demanda que você que está aí em São Francisco está vendo que vai acontecer e a gente vai receber, né, essa onda que vai chegar daqui uns anos no Brasil. Muito boa pergunta, Camila. O que acontece na prática é que quando a gente está vendo, e realmente você está certa, aqui no Vale do Silício, é onde as pessoas estão, os empreendedores estão redesenhando o mundo, né? As coisas que estão acontecendo aqui agora, os projetos que estão nascendo, as empresas que estão nascendo, elas estão transformando completamente a maneira das pessoas fazerem as coisas, né? A maneira de você ir no banco está mudando. A maneira de você se relacionar com seus amigos está mudando, né? E vai mudar cada vez mais, como a gente viu no Facebook ou em outras empresas. O que acontece na prática, com tanta mudança, né? Tudo pode, a tecnologia pode mudar tudo ao seu redor, né? Ela pode transformar grandes coisas e fazer rupturas e alcançar padrões jamais pensados antes. Mas se as pessoas não souberem usar aquilo que você está propondo, se elas não entenderem, se elas não conseguirem encaixar aquilo na vida delas, de nada vale a tecnologia, né? Então não adianta, de forma alguma, você ter um baita de um óculos de realidade virtual, se você não conseguir dar para esse óculos uma função na vida das pessoas, como aconteceu, por exemplo, com o Google Glass, que é o projeto do Google, né, do óculos, que muito legal, muito moderninho, muito interessante, muito tecnológico, mas na hora de botar aquilo no dia a dia, as pessoas não sabiam bem o que eu faço com isso, né? Para tirar uma onda com os amigos é legal, mas depois, né, no meu dia a dia, um produto tem que sobreviver, um negócio, seja uma padaria ou óculos do Google, ele tem que sobreviver mais do que aquela fase de tipo tirar onda com os amigos, né? Tem que ser um negócio que seja sustentável. E para as coisas serem sustentáveis, é preciso você entender o mundo das pessoas que você vai servir com elas. Então, aqui no Vale do Silício, design é uma coisa muito importante, mais importante do que, assim, nunca foi tão importante, né? Entender como que a gente, se eu estou criando uma startup para uma nova maneira de fazer, né? Uma viagem de avião, né? Poderia ser muito melhor do que ela é, né? Não, isso sem a gente reinventar o avião, né? Poderia ter só pequenos detalhes a mais que fariam toda a diferença, né? Uma ida ao banco, mesmo não sendo um banco eletrônico, pode ser um banco como ele tem muita coisa para ser resolvida. Então, cada empreendedor olhar o seu negócio a partir da ótica de quem usa e descobrir como melhorar, né? Então, o design ajuda as pessoas a fazer isso e aqui no Vale isso é fundamental. Sem isso, as tecnologias vão nascendo aqui, mas morrem como o Google Glass, né? Acabam sendo só um hype, só uma coisa super legal que não dá em nada. Então, a gente pode entender, né, que a função do design é justamente essa, né? Ver se é isso mesmo que eu entendi. Você tem alguma ideia super legal, uma coisa que pode revolucionar, só que você precisa que aquilo seja usável, né? Que aquilo seja aplicável na vida da pessoa. Seria mais ou menos essa ideia. Não adianta ter uma ideia super tecnológica e que aquilo ali não se aplique no dia a dia da pessoa. Seria isso. Exato, exato. E às vezes até uma pequena mudança, às vezes não precisa nem ser uma ideia super tecnológica. Às vezes você tem você vai tomar a decisão de mudar o balcão da sua quitanda de um lado para o outro, por exemplo. Pô, seria interessante se você antes entendesse como as pessoas se deslocam por dentro da sua quitanda, porque você pode criar um problemão e perder um monte de clientes, 30%, 40% dos seus clientes não entrarem mais, e você nem sabe por quê. Simplesmente porque tem algo no comportamento das pessoas que a tua mudança incomodou na visão delas, na maneira como elas enxergam o teu negócio, e agora elas se sentem mais confortáveis em outro lugar, sabe? Então, você poder antecipar essas pequenas coisinhas de comportamento, que no final são pequenas quando você olha de fora, mas para o cara que está tomando uma decisão de compra, são enormes. Quantas coisas no dia a dia você já decidiu não comprar por um pequeno incômodo que
para você, dentro da sua cabeça, era gigante, mas para as outras pessoas era totalmente irrelevante, né? Então, assim, é sobre criar coisas mais adaptadas para as pessoas. É sobre melhorar serviços, melhorar processos, melhorar produtos, de forma que as pessoas que vão utilizar sintam o benefício daquilo, né? E aí design reúne diversas técnicas e abordagens e etc. que te ajudam a fazer isso. Existe um caminho para fazer isso. Não é uma religião só, né? Tipo assim, é um pouco de religião, né? Porque, tipo, a gente tem que acreditar que isso vai tornar o mundo melhor, né? Faz parte. Você tem que acreditar, né? E você, como designer, você tem que ter um pouco de... E como designer, não, novamente, não profissão designer, mas como alguém que quer ter essa atitude de construir o mundo através do outro, e junto com o outro, você tem que ter um pouco dessa fé de que você vai transformar as coisas e coragem para questionar e transformar. Mas tem um monte de método, um monte de formas de você fazer. E falando nisso, pegando esse gancho, eu estava olhando, né, o site da Easy e eu vi um disco lá, né, uma metodologia, né, que eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Uhum. Que vem do From Products to Services, né? Dos produtos para serviço. E aí vem um ciclo, né? Que depois eu vou compartilhar com o pessoal. E aí no centro desse ciclo tem lá o inovar, né? E uma coisa que, conversando lá com o Norman lá no Vale, uma frase que ele falou e chamou muito a minha atenção é que tudo é serviço hoje em dia, né? Então, se você vende um produto, você acaba sendo um prestador de serviço. E como que essa ideia, isso se aplica aqui nessa tua metodologia? Como é que isso funciona, né? De produtos para serviços, como é que é isso? Essa ideia mesmo? Essa é a ideia. A Easy nasceu para isso, né? A Easy é uma escola que prega essa foi a ideia por trás da criação da escola. Ela prega a jornada do empreender, né? Mas através da mudança de mentalidade de produtos para serviços. Através do enxergar o mundo, não como um mundo mais onde você tem que produzir algo e vender esse algo, mas um mundo de prestações de serviço. Um mundo onde, por exemplo, o meu celular, que é essa caixinha aqui, ele me presta desde o serviço de me despertar até me permite mandar e-mail, até controlar minha conta bancária e minhas finanças. Quer dizer, tudo isso, serviços completamente diferentes, feitos pelo mesmo aparelhinho. Então, quando eu tenho essa capacidade de ter um único objeto, né, prestando diversos serviços completamente diferentes, começa a ficar claro que o valor das coisas não está no objeto em si, mas no serviço que ele presta, né? Então eu tenho que pensar em mais serviços para esse objeto, né? E aí por isso vem as apps, vem todo o mercado que a gente conhece. Então, quando a gente olha lá para trás, lá desde o comecinho da Revolução Industrial, lá atrás na história, 1900 e tal, a indústria era uma indústria de produzir as coisas, de produzir carro e vender carro, produzir sabão em pó e vender sabão em pó. Mas hoje não é mais assim. Hoje a gente tem uma economia colaborativa, uma economia onde as pessoas elas mesmas geram valor para as outras. Então, a Easy cobre todas essas instâncias. Uma economia de serviço, por exemplo, numa economia de serviço, você tem casos acontecem coisas como as reviews da Amazon, que é uma pessoa fazendo marketing para outra sem ganhar um centavo disso, só porque elas querem contribuir, colaborar. Essas dinâmicas, elas não estão previstas no marketing tradicional, né? Elas não fazem parte. Kotler, quando escreveu lá atrás os livros, e os outros pensadores do marketing lá em 1970, não tinham essa referência para pensar, eles jamais imaginariam isso, que numa economia, pessoas gerariam valor para outras pessoas sem ganhar dinheiro em troca, não é que sem ganhar nada em troca, porque tem uma série de benefícios de você ser um bom reviewer, né? Você ser uma pessoa que coloca sempre review em books na Amazon. A Amazon acaba te premiando você consegue acessar livros antes de todo mundo e tal. Mas, no geral, não é dinheiro que circula, né? Então, essa economia não foi uma economia prevista pelo marketing. Então, na Easy, a gente tenta formar líderes que estão preparados para esse novo modelo. Então, por isso que a primeira parte da roda da Easy, que você vai colocar aí depois para a galera ver, é de produtos para serviços. A gente tem que olhar o mundo, e nesse módulo é um módulo obrigatório, todo mundo tem que fazer. A gente tem que olhar o mundo para trás, enxergar lá atrás no passado, de onde a gente vem vindo, e como a economia se tornou uma economia de produto. Como a economia se tornou uma economia de comprar e vender, e produzir, etc. E a economia de produto, a gente fala bastante isso,
é uma economia transacional, que o foco está na transação. Uma economia de serviço é uma economia relacional. Já vou explicar a diferença, você vai ver claramente, você vai sentir na pele a diferença. A economia relacional e a economia transacional. Na economia transacional, faz mais sentido para a tua empresa de telefone celular baixar o preço ou de TV TV por assinatura ou TV ou internet, cobrar menos do cliente que entra do que de você que é cliente antigo. Por quê? Porque é transacional, ele quer transacionar, ele quer trazer mais clientes para dentro. Então ele abaixa o preço do cara que entra e você que é a relação, você paga mais caro, né? Quando a economia é relacional, é o contrário, né? Eu preciso prezar pela relação, porque a relação é o que constrói o meu negócio. Então, por exemplo, quando eu tenho uma Amazon, quando eu tenho um Airbnb, que é o site de hospedagem onde uma pessoa aluga sua casa para outra pessoa, poxa, eu tenho que prezar pelo relacionamento. Porque se uma pessoa botar uma review ruim lá, aquele apartamento já não aluga mais, ou vai ser difícil, vai se tornar mais difícil, né? Então, numa economia relacional, os bancos do futuro, que são esses novos que estão nascendo agora, eles vão ter que prezar pelo seu relacionamento de verdade, não é marketing, né? Eles vão ter que achar uma maneira de se relacionar com você ganha-ganha, onde eles ganham, claro, porque não é, eles têm que gerar profit, né, receita, porque é lucro, porque senão tem como pagar funcionários, gerar empregos, etc. Mas eles têm que arrumar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você se beneficia, e não de ganhar dinheiro enquanto você é prejudicado, né, que é o caso do exemplo que eu dei do telefone celular, ou etc. Então, numa economia relacional, é importante preservar o relacionamento, porque é mais importante o que você fala de mim, né, para os outros, do que o que eu falo de mim, né? Então, propaganda na televisão não vai vender tanto numa economia relacional quanto vendia numa economia transacional. Antigamente eu só metia lá o sabão em pó, lá, pô, depois da novela, passava propaganda, pô, vendia, que é uma beleza, né? Hoje em dia já não é mais assim. Passa propaganda, você vira pro lado e fala, tu já usou? Né? E aí já era, né? Se o relacionamento não estiver bom, você vai falar mal daquele produto. Então, recentemente, a Nielsen, né, uma empresa de pesquisa que é baseada aqui em São Francisco, fez uma pesquisa, faz todo ano esse índice. E eles descobriram que as pessoas vão primeiro escolher um produto por recomendação de pessoas que elas conhecem, depois por recomendação de pessoas que elas nunca ouviram falar, e só em terceiro lugar por influência da TV. Então, nós já vivemos numa economia de serviços, né? Agora só faltam as empresas virarem a cabeça. E a gente na Easy tenta formar os líderes já com essa cabeça. Não, muito bacana. Eu acho que tem muito a ver com o que eu trato, né, nos meus treinamentos, enfim, que é justamente isso, né? As mídias sociais, de certa maneira, é um pouco disso, né? Você ter um relacionamento com o seu cliente, você ter o relacionamento com as pessoas falarem de você, enfim, você como marca, né, tecer esse diálogo justamente para isso. Para quando a pessoa virar para o lado e a pessoa dizer sim, usei e eu gostei, né? Então, acho que essa é a preocupação que o empreendedor, né? Às vezes está achando que não tem nada a ver comigo essa conversa, né? Eu não como design thinking, por exemplo, assim, não faz parte do meu dia a dia, mas faz parte do seu dia a dia, às vezes você não presta atenção. E essa foi a grande sacada que eu tive lá no Vale. Coisas que eu achava que não tinham nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo. E essa é a grande proposta de eu estar aqui trazendo o tênis justamente para trazer essa visão, né? De coisas que a gente acha que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. E muito assim, bacana. Só para complementar, Camila, são 3 coisas que eu acho que pegam um gancho bem legal que você acabou de falar, que são importantes você pensar quando você pensar design thinking, né? Eu falei pessoas, né? E 3 coisas definem isso, essa relação com as pessoas, que ilustra bem o que você falou da questão das redes sociais. A primeira é a empatia. Você precisa se relacionar empaticamente, né? As pessoas, você tem que entender o mundo delas, e para criar esses diálogos, tem que ser diálogos empáticos, né? Não podem ser diálogos sociopatas, né? Diálogos do tipo, ei, compre meu produto. Ninguém vai querer conversar assim, né? Então a marca precisa saber fazer isso, né? Diálogos empáticos. Depois, colaboração. Né? Colaboração é pegar essas pessoas e envolver elas no teu dia a dia. O teu cliente hoje, o teu consumidor, é o teu melhor designer, é o cara que pode te ajudar no dia a dia a melhorar o teu serviço. Uma simples conversa na boca do caixa pode mudar 3, 4 processos da tua empresa que um consultor que você paga
vai passar direto, sabe? Por esse processo. Então, sim, o teu cliente hoje, ele para e conversa com ele, bota ele dentro, fala assim, se você me falar o que eu preciso melhorar, eu melhoro, ele vai ver que você melhora, ele vai... Então, simples coisas, sabe? Simples contribuições. Estabelecer um vínculo mais colaborativo com o consumidor. E a terceira é experimentação. Empatia, colaboração e experimentação. Experimentação é experimentar. Como você viu aqui no Vale, a galera que experimenta, né? A história do like do Facebook, né? Que os caras fizeram uma hackathon, colocaram a função lá, cara, e deu certo. Poderiam ter dado, eles tiravam, né? Igual eles fazem o tempo inteiro. Então, experimentar. É o mundo em beta, né? Ter a coragem de experimentar. Então, Design Thinking se equilibra nessas três coisas: empatia, colaboração e experimentação. Show! Uma aula aqui, então, para você. Né? Então, eu acho que o resumo é pessoas, né? Eu acho que quando a gente foca em resolver problemas, né, das pessoas, eu acho que naturalmente você sabendo ou não que isso existe, você faz design thinking, né, talvez sem saber. Mas agora que você sabe que existe, eu acho que tem metodologias, tem ferramentas para te ajudar a fazer isso de uma maneira melhor e mais efetiva. Eu acho que essa é a grande proposta. Por mais que você talvez já faça isso de uma maneira espontânea, né? Então, eu acho que tendo ferramentas, você sabendo que isso existe, você aplicando no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta que essas coisas que você já faz, você pode fazer ainda melhor. E aí, nesse sentido, eu acho que as iniciativas do TERI tem muito a ver, tanto com a escola, tanto com os livros, e tanto com a oportunidade que ele está abrindo agora, que eu já estou dentro, né? Que é um curso de inovação e design thinking com o TERI Pinheiro. Então, TERI, conta um pouquinho mais para as pessoas, que quem quiser se aprofundar mais, quem quiser ser meu colega de turma também, como é que funciona a tua escola, como é que as pessoas podem saber mais sobre isso, como é que elas podem trazer essas ideias para o cotidiano delas, independente do lugar do Brasil que ela esteja. Ela pode estar lá no sertão da Paraíba ou nos Pampas lá do Rio Grande do Sul. Como que essa pessoa pode trazer o design thinking, trazer essas ideias para os projetos dela? Legal. Isso é uma novidade, né? A gente lançou agora um programa que até então a única maneira de criar, de acessar a EIS, a Escola de Inovação em Serviço, era estando em São Paulo e fazendo a jornada de inovação em serviço em São Paulo, que é esse programa de formação de líderes que nós temos lá, né? Só que agora a novidade e principalmente com a minha vinda para cá para o Vale do Silício, isso se tornou possível, nós criamos o AZE Online Experience. Então, o AZE Online Experience é um programa 100% ao vivo ainda, mas 100% online. Você pode assistir de onde você estiver. Então, o primeiro programa do AZE Online Experience é comigo, inovação e design thinking. E eu vou conectar direto daqui do Vale, mas a gente vai falar sobre diversos assuntos, diversos desses que a gente conversou hoje, Camila, e outros assuntos ainda, quer dizer, vamos ir mais profundo, né, para entender, legal, eu tenho que entender outra pessoa, eu tenho que mapear outra pessoa, mas tem uma forma de eu fazer isso? Tem muitas formas de você fazer isso, né? As pessoas que fizerem o Online Experience vão aprender a fazer e vão praticar, e ao longo vai ser 1 mês e meio, 1 mês e 10 dias de conexões. Ao longo dessas conexões a gente vai trocar muitas ideias e vai ser bem legal. Então é uma novidade isso aí, na verdade, até então a gente não fazia, mas muita gente pedindo, porque a AZE acabou se tornando um programa muito desejável para muita gente que quer ganhar essa mentalidade de produtos para serviços, de design thinking, etc. E vale a pena também falar uma coisa, Camila. Nesse sentido, uma escola que forma líderes para pensar de produtos para serviços, através do design thinking e acelerando seus projetos, acelerando seus negócios, a AZE é a única escola do mundo que faz. Então, eu dei aula no Parsons, dei aula em várias escolas ao redor do mundo, e aqui no Vale tem outras escolas que têm outros compromissos, ensinam também design thinking, mas com outros vieses, sabe? Outros compromissos. Nosso viés é com empreendedorismo. Nossa associação é formação de líderes empreendedores através do design thinking, através desse pensamento do servir, né? E empreendedores aqui eu quero dizer para dentro de um negócio ou para fora de um negócio. Não necessariamente precisa ser fundar startups. Empreendedor é o espírito empreendedor, né? Aquele de pegar e fazer, que a Bel bate muito na tecla. E aí o programa vai acontecer, começa, deixa eu ver que dia que começa, porque eu nem lembro mais, mas acho que é 3 de novembro.
E aí, é isso aí, 3 de novembro. E a partir daí vai até comecinho de dezembro. Eu vou conectar ao vivo daqui do Vale e do Japão, porque eu vou estar promovendo meu livro no Japão. Então, assim, né, eu achei muito bacana a proposta, e quando o Tênis falou lá do Vale mesmo, eu tenho que ir nesse negócio. Aí eu pensei que era em São Paulo, eu falei, putz, em São Paulo ferrou, né? E aí eu vi que era online, falei, tô dentro. E assim, até como uma dúvida sobre futura aluna sua, o que eu acredito, o que você acredita que a pessoa que vai participar, o que ela vai chegar no final do treinamento? O que ela vai poder dizer, putz, eu aprendi a fazer isso, ou isso eu vou poder aplicar ao meu negócio? Só pra gente ter uma ideia, assim, de como que a gente entra e o que a gente sai no final. Com certeza. Você vai sair do Ace Online Experience, você vai, desse programa Inovação e Design Thinking, conhecendo profundamente o que é Design Thinking, entendendo técnicas, compreendendo como aplicar essas técnicas no seu dia a dia, porque não é ciência de foguete, né? Você usar design no seu dia a dia. Mas tem algumas dicas e algumas coisas e algumas ferramentas que ajudam você a ganhar produtividade, ajudam você a fazer as coisas mais certas, perder menos tempo, né? Que nem você falou muito bem, você falou assim, poxa, mesmo que você esteja fazendo isso já intuitivamente no seu negócio. Assim, mesmo eu como designer, né? Vocês estão vendo aí aqui atrás de mim, né? Se vocês estiverem vendo o vídeo, eu uso as técnicas, porque me ajuda a me organizar, me ajuda a me estruturar, né? Eu poderia tentar fazer tudo de cabeça, mas é mais fácil navegar por essas técnicas. Então, vocês vão aprender técnicas também. Quem fizer o curso vai aprender técnica para botar isso no dia a dia, na prática, né? Discussões também sobre, não só sobre, a gente vai aprender como entender o ser humano do ponto de vista das ferramentas que a gente usa para entender o ser humano, mas a gente também vai aprender o lado da psicologia, a interpretar esse entendimento, porque não adianta nada eu tentar me abrir para compreender o meu cliente se eu não tenho o menor conhecimento do que aqueles comportamentos, o que são aquelas coisas que ele expressa, né? Então, a gente vai cobrir desde o básico do que é Design Thinking, até a aplicação de ferramentas, passando por psicologia, comportamento humano e etc., para que as pessoas saiam realmente equipadas a serem mais empáticos, colaborativos e experimentadores no seu negócio. Uau, não vejo a hora, adoro tudo isso que você falou, né? E eu acho muito legal ter essa oportunidade. Então, quem quiser fazer parte desse treinamento, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para um post do meu blog, onde você vai encontrar tudo que a gente falou aqui de link, de livros, enfim. Fique tranquilo que você não vai perder nada. E aí, Tênis, para a gente encerrar, então, é possível que as pessoas, né, queiram participar desse treinamento, é possível que elas não queiram e tá tudo bem, né? É um convite. E quem quiser se aprofundar mais, e quem quiser saber mais, onde que pode encontrar o seu livro, ou quais são as referências, quais são as pessoas, os sites, enfim, quem que você recomenda para essa galera que está querendo entender mais sobre o tema, começar a estudar, enfim, a entender um pouco mais essas metodologias e começar a aplicar no seu dia a dia? Legal. Bom, tem muitas referências legais. Eu acho que eu vou te passar depois, Camila, para você poder botar aí também, para a galera poder clicar mais fácil. Mas, de cara, entre no site da AZE, azlab.com.br, e quem puder, quem estiver em São Paulo, vai nos Campfires, porque são eventos abertos, gratuitos. Qualquer pessoa pode ir, só se inscrever, mas eles lotam super rápido, né? Em primeiro lugar, quem está em São Paulo. Quem não está em São Paulo, os Campfires, vários deles são transmitidos via Periscope. Então, se eu não me engano, o Periscope é @azlab, né? Mas a gente coloca depois certinho, eu confirmo para você. Conectem no Periscope, sigam a AZE no Periscope para vocês assistirem os Campfires. O que são Campfires? Encontros abertos, onde os pensadores que fazem parte do board da escola, alunos da escola que já passaram pela escola, conectam conteúdo, discutem, debatem assuntos que são assuntos muito pertinentes e muito interessantes para qualquer empreendedor em qualquer negócio, setor e estágio que o negócio tiver. Então, isso já vale bastante. De resto, o livro Design Thinking Brasil, que é um livro onde eu discuto bastante sobre detalhes do que a gente vai discutir nesse curso, né? O livro também Inovação e Empreendedorismo através do Design Thinking, que é o livro onde eu continuo a discussão e aponto ela para o mundo do empreendedorismo, né? Então, vale a pena a leitura dos dois, porque um dá um pouco de base e o outro já avança para o mundo mais frenético do empreendedor, que não pode perder tempo para nada, né? O empreendedor está sempre, né,
tipo, vendendo o almoço para comer a janta, né? Então não tem muita filosofia no mundo do empreendedor, tem mais prática mesmo, testa, erra, conserta. O segundo livro já tem essa mentalidade, o primeiro livro mistura um pouco, dá um embasamento. Falam, né, que é importante fazer o planejamento, mas é mais importante você fazer o fazejamento, né? Você fazer aquilo que vai se comprovar na prática se funciona ou não. Tene, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, muitíssimo obrigada por estar participando aqui com a gente desse papo. Eu acho que deu para clarear muito, pelo menos para mim, funcionou muito bem, né? Eu entendi um pouco mais esse mundo de oportunidades que eu tive, uma oportunidade de pôr o pezinho nele, né? Conversando com você, sentir, né, a temperatura, e agora eu quero entender melhor como que isso funciona, porque eu vi que tem um grande valor para se aplicar, independente do tipo de negócio. Por exemplo, eu não tenho mais startup, eu não tenho nenhum tipo de negócio normal, né? Eu tenho um negócio digital, e eu acho que tem total aplicação para mim, é só questão de como que você enxerga aquilo e como é que você vê e aplica no seu negócio. Eu acho que o grande exercício do empreendedor é esse, né? Não existe nada que será design thinking para farmácias. Talvez exista um curso sobre isso, mas o grande poder do empreendedor é ele ver aquilo e como é que ele aplica no negócio dele. Eu acho que essa é a grande oportunidade. E se você, então, gostou dessa entrevista, compartilhe aí com 3 amigos, pessoas que você gostaria que vissem esse conteúdo, que soubessem mais sobre esse tema, seja o seu chefe, um amigo, seu pai, sua mãe, enfim, qualquer pessoa que você queira que esse tema chegue para elas. Então, você que acompanhou aqui, muito obrigada. Aqui na descrição desse vídeo, se você está vendo ele no Facebook ou se está vendo no YouTube, vai ter um link para você ir para o meu blog. Se você está assistindo esse vídeo no meu blog, aqui embaixo vão ter todos os links que a gente citou aqui hoje. Então, Tene, vejo você nas aulas, né? Se você, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, esse treinamento começa em novembro, se você vê depois disso, não tem problema, provavelmente teremos outras turmas, enfim, vai lá, entre no site e conheça mais sobre esse tema que é muito bacana. Então, Tene, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, pelo seu tempo e por disponibilizar aí esse teu vasto conhecimento, não só em Design Thinking, mas você como pessoa tem um conhecimento muito bacana que foi um enorme aprendizado, uma enorme oportunidade de poder te encontrar lá no Vale. Então, galera, muito obrigada aí pela presença. Fica à vontade, desculpa. Desculpa, eu que agradeço a oportunidade da troca. E foi muito legal, aprendi muito com vocês também aqui no Vale e aprendo o tempo inteiro com seus vídeos e a maneira como você lida com as redes sociais. Sou nesse assunto sou ainda um estudante. Então, estou aprendendo, estou te observando para entender as coisas melhor. Então, poxa, obrigado pela oportunidade de trocar. Legal. Eu acho que a troca é essa mesma, né? Cada um sabe um pouquinho de um pouquinho e a gente junto sabe muito de muita coisa. Então, acho que esse é o meu objetivo, e trazer o Tene, tirar ele lá do Vale e vir aqui conversar com você, é esse o objetivo. Então, obrigada a você que está assistindo, a gente se vê numa próxima entrevista, ou no próximo vídeo, ou no próximo Periscope, enfim, em algum lugar a gente se encontra. Então, um abraço para você e até mais.